Salmo 119, vamos ler o versículo 165 para iniciar nossa meditação. Depois de já termos lido boa parte desse salmo, no final desse salmo, nós vamos ler aí para caminharmos em meditação. Salmo 119, verso 165, leitura conjunta da palavra do Senhor Deus, que diz assim: Grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Olha que declaração, claro que é verdadeira, porque é palavra de Deus, mas que nos convida a experimentar algo que vai além dessa vida. Não é só paz, é uma paz imensa, grande paz tem, mas não é todo mundo, não são todos os religiosos. Tem grande paz aqueles que amam a palavra de Deus, aqueles que amam a lei do Senhor. Para esses não existe tropeço na vida. Por quê? Porque de acordo com a instrução da palavra, se evita os tropeços, ou se pode evitar os tropeços, se pode evitar as armadilhas, se pode evitar aquilo que leva a cair, a machucar, a sentir dor, a atrapalhar, a amarrar, a atrasar a vida. Essa declaração do salmista, ela é maravilhosa, porque ela sintetiza em singelas frases o poder da palavra de Deus agindo em nós nesta vida. É claro que todo o Salmo 119 vai fazer isso. Nós aqui estamos relembrando, nesse mês de outubro, os 5 princípios fundamentais da Reforma Protestante ali do século XVI, e nós já meditamos em 3 deles. Nós já vimos que somente pela graça de Deus podemos receber as bênçãos de Deus. Graça comum, as bênçãos do sol, da chuva, mas também é pela graça de Deus e somente pela graça de Deus que podemos receber a salvação eterna. Somente pela graça nós somos salvos. Nós vimos também que é somente pela fé em Cristo Jesus, fé que nos liga a Deus através de Cristo Jesus, que nós temos acesso a essa graça salvadora. Fazer boas obras, tentar ser honesto nesta vida, ou ser honesto nessa vida, não nos faz alcançar a graça. O que nos faz alcançar a graça, alcançamos a graça através da fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque somente Jesus Cristo é Salvador. Somente por Ele podemos ser salvos. Somente pelos méritos dEle, da vida dEle, especialmente da morte, paixão, morte e ressurreição dEle, que nós podemos estar diante do Deus justo de maneira justa. Somente através dele nós somos justificados diante de um Deus que é santo e perfeito. Hoje, eu quero refletir com você sobre o 4º princípio fundamental ali da reforma do século XVI. Nosso tema de hoje, então, é somente pelas Escrituras. É claro que você já viu isso, você já meditou isso, você já ouviu outras vezes nós falando isso aqui em mensagens, mas eu preciso te relembrar. Nós precisamos reforçar isso no nosso coração. Somente pelas Escrituras nós podemos adquirir conhecimento das coisas espirituais e conhecimento de Deus. Elas são inerrantes. Essa semana, ouvindo a mensagem que me foi mandada por um pessoal lá de Franca, num grupo que nós temos, né? Olha, mocidade anos 80. Faz tempo isso, hein? Ou como faz tempo. Recebi uma mensagem lá e a mensagem, o protagonista da mensagem colocou coisas na mensagem que não tem na Bíblia. Ele disse que no Éden, Adão tinha muitos filhos. Era uma multidão de pessoas que viviam no Éden. Eu falei, opa, mas de onde que ele tirou isso? Essa é a fé daquela pessoa. Aquela pessoa acredita que antes da queda no Éden, já existiam muitas pessoas, milhares de pessoas. Da onde que ele tira isso para basear a fé dele? Eu não sei. Podem existir aí pessoas dizendo isso? Nunca ouvi. É a primeira vez que eu ouço. Bem, conhecimento seguro das coisas espirituais e das verdades de Deus, somente a Bíblia nos dá. Se vem de outra fonte, é duvidoso, é temerário, é preocupante, é perigoso. Quer conhecer a Deus, quer conhecer as coisas a respeito do reino espiritual? Olha para a palavra. Olha o que a Bíblia diz a respeito do reino espiritual. E o que ela não fala, pode ser, pode não ser, não me importa.
Mas a respeito das coisas espirituais, somente a Bíblia nos dá certeza, convicção e conhecimento real e verdadeiro. Olha, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando aqui na terra, ele afirmou: a palavra de Deus é a verdade a respeito das coisas espirituais. É a palavra de Deus que é verdade. Não outras palavras, não outras. É a palavra de Deus que traz a verdade. Não há erro nas Escrituras a respeito das coisas espirituais e a respeito do ser de Deus, do caráter de Deus, dos atributos de Deus. E a respeito dessas coisas, não existe contradição na Bíblia, nos registros bíblicos. No que diz respeito à nossa salvação, nós podemos ter segurança no conhecimento espiritual que a Bíblia Sagrada nos traz, porque é verdade. Jesus ali, se despedindo dos discípulos no cenáculo, João 17, orando pelos discípulos, verso 17, ele diz: a tua palavra, Pai, é a verdade a respeito dessas coisas. Jesus também foi muito enfático em dizer que as Escrituras não falham. Elas não podem falhar. E quem está dizendo isso, por isso que eu coloquei em primeiro lugar aqui, é a palavra de Jesus. Ou Jesus está mentindo, ele é um mentiroso, então tudo que ele fez, tudo que ele é, cai por terra, e a Bíblia também é falsa, é mentirosa, ou, peraí, Mateus capítulo 5, verso 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo aconteça, até que tudo se cumpra. Olha só, a menor letra colocada ali na Bíblia, ela vai se cumprir, porque é a palavra de Deus. Mateus capítulo 24, verso 35, passará o céu e a terra, como tu está passando. Porém, as minhas palavras não passarão, continuarão agindo. Nenhuma das palavras ou promessas de Deus pode falhar, pode não acontecer. O céu e a terra estão passando, queridos. Essa semana aí, novamente, fomos tomados por pessoas admiradas. Nossa, como o Ronaldinho cresceu. Nossa, como tal pessoa já passou tanto tempo. Nossa, há uns anos atrás, a minha casa estava cheia de crianças. Hoje as crianças já formaram, casaram, está tudo longe. Está passando. Essa é uma constatação. A outra constatação: céu e terra estão passando, mas a palavra de Deus está permanecendo. Ela continua aí e continuará sempre, sempre, sempre. Ou seja, as profecias da palavra de Deus se cumpriram, elas estão se cumprindo agora e elas se cumprirão até o final. Acontecerão. Também precisamos lembrar que somente pelas Escrituras nós somos ensinados, guiados, firmados em Deus. Quer estar sendo orientado por Deus, guiado por Deus, quer ser ensinado por Deus, o Espírito Santo, quer estar realmente agarrado em Deus e nas verdades de Deus a respeito da vida espiritual, é através da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras. E elas são suficientes para isso. Elas são suficientes para nos guiar nesta vida, nas coisas espirituais. Nós não precisamos de nada além das Escrituras. Não precisamos de uma pessoa física. Não precisamos de uma religião mandando junto com as Escrituras as nossas... Não, muito pelo contrário. Nós só estamos participando de uma igreja porque a Bíblia diz isso. E não para que a Bíblia seja mais eficaz em nossas vidas, mas porque a Bíblia diz e nós vamos participar da igreja como obediência à palavra de Deus. Somente pela palavra de Deus, seguramente, podemos ser guiados em como e onde devemos andar, de maneira que agrada a Deus e de maneira segura para Deus. Salmo 119, que nós citamos aqui, que nós lemos, no versículo 105, que nós não lemos, nos lembra bem isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Ou seja, onde que eu vou colocar o meu pé? Onde a tua palavra ilumina. Como é que eu vou colocar o meu pé ali? É vendo como a tua palavra ilumina o que ela me indica. Para como eu coloco o meu pé ali, como eu ajo ali, o que eu faço ali.
E diz mais, não é só onde eu coloco meu pé aqui perto de mim, mas é a luz para todo o meu caminho, para toda a minha vida. Sendo assim, pensa comigo, ao dizer essas palavras, o salmista está dizendo, como que dizendo, nada precisa ser acrescentado à Bíblia. E nada pode ser acrescentado à Bíblia, porque temos muitas pessoas acrescentando ideias à Bíblia que a Bíblia não está falando assim, a Bíblia não está dizendo isso, a Bíblia não está falando sobre isso, ou até a Bíblia fala o contrário disto. Tanto que a própria Bíblia tece ali uma condenação para quem quer acrescentar ideias, doutrinas à palavra de Deus. Apocalipse 22, verso 18. Eu, a todo que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Nós, reformados, hoje, somos acusados de termos tirado alguns livros da Bíblia. Bem, a história mostra a realidade. É só ler ali a história do século XVI, o movimento Reforma e pós-Reforma, e aí vamos ver o que foi acrescentado depois ou não. Bom, mas se nós acrescentamos, existe maldição sobre nós. Porque a Bíblia é clara, maldição sobre quem tira ou sobre quem acrescenta. Se outros acrescentaram ou tiraram, maldição sobre eles. Porque a palavra de Deus, ela está fechada para nos dar essa segurança. Eu quero andar no caminho de Deus de maneira certa, correta. Eu quero saber onde coloco os meus pés. Eu quero saber o caminho a seguir. Luz para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Além disso, a quem disso? E olha, a Bíblia diz que mesmo que um ser celestial, em glória e na luz que ele emite, um anjo, venha do céu, não está falando que vem do inferno, o diabo quer enganar, não, vem um anjo mesmo, com todo aquele esplendor que é próprio de um ser celestial, ele vem e aparece, mas se ele falar algo que vai além do registrado na Bíblia Sagrada, que vai além do que está nas Sagradas Escrituras, ele deve ser rejeitado, porque isso é maldição. Ele deve ser expulso, porque ele está sendo um amaldiçoador por não falar de acordo com as Sagradas Escrituras. Quem diz isso? A própria Bíblia. Gálatas capítulo 1, verso 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado, seja maldição. Queridos, meu coração aperta quando eu ouço pessoas falando em nome de Deus as coisas que não são de Deus. Você vê claramente que não são de Deus. Você que conhece a Bíblia, você que lê a Bíblia, você que se envolve com a Bíblia, a pessoa fala e fala, poxa, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia é contrária a isso. Aperta. Porque ou a pessoa não conhece o Deus da Bíblia, ou ele está brincando. E as duas maneiras de lidar com Deus só traz peso, condenação. Somente pelas Escrituras nós podemos ter essa segurança. Escrituras que estão fechadas para nos dar segurança. Esse é o caminho. Essa é a direção. É assim que se entende, se vive a vida espiritual com Deus. Bem, somente pelas Escrituras podemos tornar aptos o nosso caminhar, o nosso viver, de maneira a sermos perfeitos para realizar toda boa obra. Sim, somente pelas Escrituras podemos nos tornar aptos e perfeitos para realizar toda boa obra que agrada a Deus e que glorifica a Deus. Se você imaginar, vou fazer uma coisa boa para Deus, você tem que confirmar se isso que você acha que é bom, se a Bíblia concorda. Porque você acha que é bom, pode ser contrário ao que a Bíblia diz. Posso te dar um exemplo? Um dos primeiros serial killers registrados nos Estados Unidos, um homem que matou
crianças, muitas crianças. Ele era de uma igreja evangélica, não me lembro o nome dele. Se não me engano, da Igreja Batista, não tenho certeza. E por que ele matava? Sabe por quê? Para agradar a Deus. Uma criança, ela é pura, ela não tem pecados. Se ela crescer neste mundo, ela vai se tornar uma pecadora, e ela pode perder a salvação, e ela vai para o inferno. Olha que coisa horrível, queridos. Uma criança que crescendo vai para o inferno. Então, o que ele fazia? Para agradar a Deus? Matava crianças. Ele fazia isso para agradar a Deus. Ele achava que estava agradando a Deus. Ele achava que estava fazendo uma boa coisa. Claro que você sabe que não estava. Muito mais ainda quando você lê a Bíblia, onde a Bíblia diz que não é, essas verdades que ele acreditava é tudo mentira. Tanto da inocência santa da criança, que vai perder a salvação quando ela cresce, ou de que se matar a criança ela vai para o céu. Onde que... Não sei, só sei de uma coisa, que a Bíblia não diz isso. Muito pelo contrário. E a Bíblia até nos incentiva, ensina a criança os caminhos de Deus, ensina a criança, mostra na sua vida Deus e leva essa criança a ter experiência com Deus e você vai ver o que Deus faz na vida dessa criança. Faça isso e você vai Deus operando na vida dessa criança que ela não vai se perder por misericórdia e ação de Deus. Não é você que vai. Bem, e tantos outros atos atrozes, horríveis são cometidos e a pessoa acha que está agradando a Deus. Esfola o joelho e acha que agrada a Deus. Corta as costas e acha que agrada a Deus. Queridos, a Bíblia diz o que agrada a Deus. Ela, somente ela, nos mostra que obras boas nós vamos realizar de maneira que agrada a Deus. As Sagradas Escrituras são eficientes para nos ajudar, nos capacitar a fazer boas obras que agradam a Deus. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras, elas são inspiradas por Deus. Nós somos iluminados hoje. Mas Deus inspirou homens para que escrevessem coisas úteis para nos ensinar a vontade de Deus, nos revelar a vontade de Deus, nos corrigir no nosso caminho quando estamos desviando, repreender nossos erros. Isso agrada a Deus. Não, isso não agrada a Deus, não. Desse jeito não agrada a Deus, não. Por aí não agrada a Deus, não. Repreender nossos erros e nos educar na justiça divina. O que é justo, correto para Deus? A Bíblia nos mostra. Não é a sociedade que nos mostra. É a Bíblia que nos mostra. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Ela tem o sopro de Deus nos autores para que eles escrevessem a vontade de Deus, o orientar de Deus. E sendo inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E para que Deus inspirou? Verso 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. Quer ser perfeito diante de Deus? Olha aí, a Bíblia mostra o caminho e a pessoa que nos aperfeiçoa. Seja perfeito e perfeitamente habilitado, capacitado para toda boa obra. É a Bíblia que nos capacita para a boa obra. Não são as nossas boas obras feitas assim a léu que vão agradar a Deus. Por serem inerrantes, suficientes e também eficientes, as Sagradas Escrituras sempre realizam todo o propósito de Deus. As Sagradas Escrituras não voltam para Deus vazias. Isaías capítulo 55, 11. É o próprio Senhor Deus falando ao profeta. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Por isso, queridos, quando ouvimos várias pregações, várias pregações de várias igrejas, várias religiões, a pergunta é: esta palavra saiu da boca de Deus? Por mais que ela me agrade, por mais que eu queira que ela se cumpra em minha vida, por mais que eu queira que ela aconteça, por mais que eu a deseje, mas essa palavra saiu da boca de Deus ou está saindo da ideia e da boca de homens?
está saindo da boca de estruturas religiosas. Onde vamos ter a segurança que a palavra é a palavra de Deus? Na Bíblia Sagrada. Ela é a nossa segurança. Porque se ela diz, vai se cumprir. Ela vai voltar para Deus, cumprindo todo o propósito pela qual Deus a designou. Com certeza. Eu poderia acrescentar muitas outras coisas ainda. É por meio das Escrituras que Deus chama aqueles que Ele elegeu, os eleitos de Deus. É por meio das Escrituras que Deus santifica a sua igreja, santifica o seu povo. É por meio das Escrituras que Deus consola os seus filhos e filhas. É por meio das Escrituras que Deus fortalece a cada um de nós, fortalece a igreja e equipa a igreja para cumprir a sua missão. É tudo por meio das Escrituras Sagradas. Se nós temos uma missão de vida, se nós temos uma missão como povo de Deus, como igreja, só podemos cumprir e alcançar o que Deus quer da nossa missão através da palavra dele. Terminando, quero te lembrar que nós vivemos em um tempo tão complicado, porque o tempo que nós vivemos não tem um centro que nos traz segurança. As verdades que são proferidas no nosso tempo não são concretas, tanto que são fake news. Hoje a palavra mais usada é fake news, porque é tantas inverdades ou verdades inseguras no nosso tempo que nós vivemos num tempo onde o nosso mundo inteiro ele é relativizado. Tudo depende. Depende de onde você está, depende de quem você é, depende de como você nasceu, depende... Nós vivemos em um mundo sem eixo, sem direção certa. E nós, que preferimos crer em Deus, crer em Cristo Jesus, preferimos sermos salvos por Deus, a única maneira de nos mantermos firmes e fiéis é somente pelas Escrituras. O conhecimento delas, a prática delas. É a partir das Escrituras Sagradas que conhecemos a verdade que liberta. Porque se a verdade entrar em nossos corações, ela nos liberta. E verdadeiramente seremos livres. Porque o libertador é poderoso para fazer isso acontecer. Esse é Jesus Cristo. As Sagradas Escrituras são a maneira segura de interpretarmos, de entendermos a elas mesmas. E a conhecer, compreender verdadeiramente a graça salvadora pela fé em Cristo Jesus. De outra forma, não temos como conhecer e saber. Não existe outra fonte de revelação segura para nós cristãos, pois as Escrituras procedem de Deus e essa é a nossa segurança. Inspiradas por Ele, vêm dele, então são seguras. As Sagradas Escrituras são, então, a nossa única regra de fé e prática. Outra nós não temos, outra nós não precisamos. Nela estamos seguros e caminhamos seguros. Amém. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo nos faça na igreja, em casa, em qualquer lugar. Quando entramos em contato com a palavra de Deus, sermos alimentados, fortalecidos em esperança, para a prática do amor de Deus, porque Ele que nos capacita. E assim, sempre na direção correta, que em Cristo Jesus nos leva a Deus Pai. Amém. Vamos orar? Fique em pé e vamos encerrar nosso culto então. Rogando a bênção do Trino Deus sobre nossas vidas. Que ela continue sobre nós, sobre nossa igreja, sobre nossa casa, nossas famílias, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por Tua palavra. Obrigado, Deus, por aqueles que, confiantes na Tua palavra, por fé em Ti, praticam e ao praticarem experimentam, vivenciam a realidade das Tuas palavras. Obrigado, Pai, pelos Teus servos que o Senhor usou para registrá-las, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pela nação que o Senhor usou para registrá-las através de sua história, a nação de Israel. Obrigado, ó Pai, porque através deles o Senhor enviou o Messias, Cristo Jesus, nosso Salvador, o qual fez de todos, judeus e não judeus, uma só família. Todos salvos por Cristo Jesus. Todos aqueles que nele creem, que a Ele se entregam e a Ele seguem.
Obrigado, ó Pai, porque nesse registro santo nós temos a segurança de te agradar e de estar indo para ti. Agora, ó Pai, que encerramos esse tempo de adoração, de orações, de louvor, de agradecimento e de meditação, ó Deus, da tua palavra. Dá-nos um bom domingo, a nós, a nossa casa, uma boa semana. E, Senhor, ó Trino Deus, que a tua graça, que teu amor e que a tua comunhão nos acompanhe. Sim, Deus Filho, Pai e Espírito Santo, hoje e sempre. Amém e amém. Sim, que Deus te abençoe, que Deus te dê um bom domingo, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.